Viva o MPLA! Viva a OMA! Viva a JMPLA! Viva o povo angolano! Viva Angola! Caros camaradas, caros cidadãos, vamos aproveitar enquanto não está muito sol, não está muito quente, porque sei que aqui camaradas devem estar nesta praça desde muito cedo. Povo angolano. E povo angolano porque eu pretendo falar não apenas para dentro, como se diz, para o MPLA, mas pretendo aproveitar esta oportunidade para falar para os angolanos no geral. Porque os partidos políticos só têm uma razão de ser: é servir o povo, independentemente das cores políticas que cada um veste. A única razão de ser dos partidos políticos é servirem o povo. Daí eu dizer que quero falar para os angolanos no geral, onde naturalmente nós, os amigos, simpatizantes e militantes do MPLA, obviamente que estamos inseridos. Esta atividade tem como objetivo comemorar duas efemérides importantes: o 69º aniversário do nosso glorioso MPLA, mas também o 50º aniversário da independência nacional de Angola. Não se pode falar da independência nacional de Angola dissociando-a do MPLA. Isto não é possível. O MPLA é o partido da independência. Foi o seu presidente, na altura, o presidente António Agostinho Neto, quem proclamou a independência nacional de Angola, aonde no ano de 1975. Daí, ao mesmo tempo, da nossa independência nacional. Viva os 50 anos de independência nacional! Viva os 50 anos de independência nacional! Viva os 69 anos de existência do MPLA! Viva o MPLA! Viva o camarada presidente João Lourenço! Sobre os 50 anos da independência nacional já muito se falou. No decorrer deste ano, 2025, levamos a cabo um conjunto de atividades, de eventos de caráter nacional, mas não só, e todos eles estiveram enquadrados no vasto programa de comemorações dos 50 anos da nossa independência. 50 anos são 50 anos. Daí termos levado a cabo este vasto programa de comemorações
porque entendemos que justificava esta data dos 50 anos da nossa independência. A nossa independência não foi entregue de bandeja. A nossa independência foi conquistada à custa de muito sacrifício, à custa do sacrifício de milhares, de milhões mesmo de angolanos, que ao longo do tempo, mesmo ainda antes de 1961, data do início da luta armada, já os angolanos das mais diferentes formas lutavam pela sua independência. E é isso que nós procuramos fazer com as várias atividades que levamos a cabo no decorrer do ano, foi homenagear esses milhões de angolanos, não importa de que região do país sejam, de que grupo étnico, de que gênero, da sua condição social e até mesmo de que partido político são, homenageamos de uma forma geral os angolanos que cada um, de uma forma ou de outra, contribuíram para que pudéssemos alcançar a nossa independência nacional. Das diferentes atividades que realizamos com este objetivo de festejar, de comemorar, de reconhecer o esforço, o sacrifício e a contribuição de todos, gostaria de destacar, de particularizar as várias cerimônias de condecorações. Nós condecoramos ao longo de alguns meses perto de 5.000 cidadãos. Não chegaram. Foram 4.600 e qualquer coisa. É óbvio que não foram apenas esses 4.600 e tal cidadãos que com a sua luta, com o seu trabalho, com o seu esforço, tornaram possível o sonho da independência. É óbvio que não. O que significa dizer que aqueles que receberam das minhas mãos a sua medalha, essa medalha não pertence apenas a eles. Eles estão a representar os milhões de angolanos que, se fosse fisicamente possível, nós teríamos entregue a todos eles aquela medalha. Está claro? Repito, os pouco mais de 4.600 cidadãos que ostentam hoje no seu peito a medalha comemorativa dos 50 anos, aquela medalha pertence não apenas a eles, aquela medalha pertence aos milhões de angolanos que ao longo dos tempos, não apenas em 75, mas que ao longo dos tempos foram lutando e com a sua luta tornaram possível aquela cerimônia de proclamação da independência pelo presidente Antônio Agostinho Neto a 11 de novembro de 1975. Nós atravessamos momentos difíceis que escusamos de repetir aqui. Tudo quanto passamos durante o colonialismo, tudo quanto passamos durante as guerras de agressão, o povo angolano sofreu bastante. Mas contamos com a solidariedade de outros povos.
E nós não fomos ingratos. Nas comemorações, não nos esquecemos deles. Tivemos o cuidado de procurar homenagear também entidades estrangeiras que representam países, organizações que naquela altura, muito longe de imaginarem que nós conseguiríamos nos tornar efetivamente independentes, de forma desinteressada, ajudaram-nos a derrotar o colonialismo português, a derrotar o regime do apartheid da África do Sul, mas ajudaram-nos também na fase de reconstrução do nosso país. Terminada a guerra, em 2002, muitos desses países, de uma ou de outra forma, contribuíram para que pudéssemos retirar o nosso país dos escombros em que se encontrava e pudéssemos então dar início à reconstrução do país e ao desenvolvimento econômico e social de Angola. A todos eles, reitero aqui publicamente o nosso muito obrigado. Foi graças a esse esforço conjunto, solidário, que nós hoje chegamos aonde chegamos. Estamos a construir um país que vai no caminho certo. Estamos a construir um país que tem como preocupação, neste momento, consolidar a paz e a reconciliação nacional, aprofundar a democracia, desenvolver o nosso país do ponto de vista econômico e social. Esta é a nossa preocupação do momento e do futuro. Temos sempre de nos recordar do passado, de transmitir às gerações presentes e vindouras por que caminhos dolorosos passamos, para que eles tudo façam no sentido de nunca mais Angola regressar àqueles momentos horríveis por que passamos. Mas não basta passarmos a vida a falar desse período trágico. Precisamos de falar apenas para que conste da história, para que as gerações presentes e futuras não se esqueçam desse período, e que aquilo possa servir-lhes de incentivo para consumirem energias na tarefa do hoje e do amanhã, que é desenvolver, do ponto de vista econômico e social, o nosso país. As novas gerações precisam de se inspirar em alguma coisa, precisam de se inspirar naquilo que as gerações passadas fizeram, para que elas possam cumprir com a sua parte, fazendo noutra área, noutro domínio, que é o econômico e o social, fazerem igual ou melhor do que fizeram as gerações passadas. Portanto, caros camaradas, povo angolano, o MPLA é o partido governante. Temos vindo a reiterar sucessivamente a confiança dos eleitores no geral, não apenas dos nossos militantes. E temos vindo a conseguir isso porque, efetivamente, nos temos preocupado em procurar resolver os problemas do povo. Somos um bom trabalhador que vai de encontro às aspirações do seu patrão. Quando o trabalhador trabalha bem,
o patrão despede-lhe. O patrão não lhe despede. Então é por isso que o patrão tem renovado o nosso contrato. O nosso contrato entre patrão e trabalhador, entre o povo angolano e o MPLA, que está a servir o seu patrão, o povo angolano. Esse contrato tem vindo a ser renovado quase que automaticamente, porque o patrão tem vindo a concluir que, se eu despedir esse trabalhador, quem é que vai fazer igual ou melhor a ele? Há alguém que vai fazer igual ou melhor a nós. Então não despede. Costuma-se a dizer que numa corrida de cavalos, o cavalo que ganha não pode ser substituído. Tem que ser acarinhado, tem que ser melhor alimentado, para que ele continue a trazer taças e medalhas a favor dos proprietários. O mais importante é... Viva o MPLA! Viva o camarada presidente João Lourenço! Nós vamos então continuar a trabalhar para consolidarmos a paz, porque sem paz não há desenvolvimento. Para consolidarmos a reconciliação entre nós, porque também sem reconciliação, com divisões entre o povo por razões partidárias ou de qualquer outra ordem, não vamos desenvolver o nosso país. Daí nós termos tido várias iniciativas, não vou citar todas, que contribuem para o fortalecimento quer da paz, quer da reconciliação entre nós, os angolanos. Tem que haver eleições, como a Constituição determina, de 5 em 5 anos. Nos períodos apropriados, vamos procurar mobilizar cada partido político procura mobilizar apoios para ver se ganha as eleições, mas isso não pode ser razão para nos dividir, para estarmos desavindos. Já basta o passado. No presente e no futuro, o simples facto de disputarmos o poder pela via mais democrática que conhecemos, que é a via das eleições, não pode desunir este povo. O povo angolano tem que continuar unido para cumprirmos juntos com a missão de trabalharmos a favor de quem? De trabalharmos em nosso próprio favor. Tudo o que nós fizermos será em benefício não de outrem, mas em benefício de nós próprios, em benefício do povo angolano. Nós identificamos a nível do governo e o nosso partido é o principal suporte do governo. Tudo quanto estamos a fazer é porque o partido assim orienta, através do programa de governação, que é aprovado, regra geral, em vésperas das eleições, e sufragado pelos eleitores.
identificamos o que é que temos de fazer para garantir o bem-estar dos angolanos. Temos de diversificar a nossa economia. A nossa economia ainda está, e digo ainda porque a tendência é alterar, ainda está muito dependente das receitas do petróleo. Ter petróleo é bom, mas não podemos adormecer por cima dos barris de petróleo. Depender de um único produto de exportação não é seguro. Ainda por cima, um produto cujos preços não dependem apenas do país que o produz. São commodities, como se diz, cujos preços são encontrados em bolsas de valores, muito distante daqui. Os preços são nos impostos e a nós não nos é dada sequer a oportunidade de discutir. Todos os dias estamos atentos hoje a quanto é que está o barril do petróleo. Quem deu esse preço não fomos nós, não foram os países produtores. Quem deu esse preço foi o mercado internacional. Portanto, significa dizer que a dependência é dupla. Dependemos de um único produto, que é perigoso, e dependemos também dos preços que não somos nós a estabelecer, nem sequer a influenciar. Nem isso nós não influenciamos. Então temos que diversificar a economia. Esta é a mensagem que nós temos passado todos os dias. Felizmente, o nosso setor empresarial privado parece-me ter compreendido bem essa mensagem. Nós já começamos a sentir iniciativas muito interessantes de diversificação da nossa economia. Já há muitos privados, até jovens, que estão com iniciativas muito interessantes de procurar produzir no país tudo aquilo que é possível fazê-lo internamente. Quanto menos importações de bens essenciais tivermos para satisfazer as necessidades da nossa população, melhor. Nós temos encorajado, temos incentivado aos cidadãos no geral, porque para ser empresário basta ser cidadão, não precisa de ser mais nada. Só precisa de ser cidadão, ter iniciativas, se precisar de ir buscar crédito, procurar conseguir esse crédito. Não precisa de começar com milhões, muito menos com bilhões. Pode começar pequeno, ir crescendo, se fortalecendo, que algum dia há de chegar a grande. Portanto, como dizia, a mensagem está bem passada e nós começamos a perceber que também está bem entendida. O pior que pode acontecer a um povo é importar comida. E digo isso porque podemos produzir tudo. Bens essenciais são diversos. Mas o principal bem essencial, sem sombra de dúvidas, são os bens alimentares. Temos de procurar produzir cada vez mais e com mais qualidade os bens alimentares que todos os dias chegam à mesa do cidadão, à mesa dos consumidores. A agricultura deve ser considerada a principal atividade econômica no nosso país. Temos de apoiar, e viemos fazendo, não só os grandes fazendeiros,
mas, sobretudo, a agricultura familiar. Os milhares as milhares de famílias que se dedicam à produção de bens alimentares. Só há uma forma de se baixar os preços da cesta básica: é aumentar a produção, é aumentar a oferta. Não há nenhuma varinha mágica, nenhum decreto presidencial que pode fazer baixar os preços. Isso não existe. Em economia de mercado não existe. Existe o princípio do equilíbrio que deve haver entre a oferta e a procura, entre a produção e o consumo. Temos que lutar sempre para que a produção supere o consumo. E para isso somos poucos. Estamos todos chamados a contribuir para o aumento da produção agrícola e pecuária no nosso país. Nós temos tudo para conseguir dar este salto, o de reduzir as importações de bens alimentares produzindo-os localmente. Temos todas as condições. Precisamos é de recorrer mais a uma das condições a que eu considero principal, que é o empenho das pessoas. Temos que nos empenhar mais. Temos que trabalhar mais em todos os domínios, mas particularmente no domínio da agricultura. Temos que aproveitar melhor as terras aráveis de que o nosso país dispõe. O setor da agricultura e os governos provinciais têm que trabalhar juntos na identificação de terrenos que estão atribuídos, muitas vezes gratuitamente, pelo Estado, mas cujos beneficiários, ao longo de décadas, nunca puseram sequer um pau de mandioca. Esses merecem continuar com essas terras. Não merecem, porque há quem tenha vontade de trabalhar e não tem terra. Não é verdade? Há quem tem vontade de trabalhar e anda à procura de terras. E há quem tem terras de grandes dimensões há 10 anos, 15, 20 anos e nunca colocou um grão de semente de milho ou uma estaca para fazer mandioca. Este não merece que o Estado continue a confiar nele em detrimento daqueles que tenham vontade para, usando essas mesmas terras, produzirem alimentos necessários para as nossas populações. Nós precisamos, para desenvolver o nosso país, de apostar mais na educação. Tudo quanto temos vindo a fazer no setor da educação parece muito, mas não é. Ainda estamos aquém do que já deveria ter sido feito. E não interessa estarmos agora atrás de desculpas. Porque a guerra, porque a Covid-19. Tudo bem, a guerra atrasou o desenvolvimento, é verdade, não deixa de ser verdade. A Covid-19, por um período curto, também atrasou. Mas vamos esquecer isso. Já não temos guerra, já não temos Covid-19. Vamos então nos empenhar mais
investindo na educação, na formação dos nossos jovens, para que sejam eles a desenvolver a nossa economia, a nossa sociedade. Viva a juventude angolana! Viva a juventude angolana! Viva a mulher angolana! Viva a mulher angolana! Viva o MPLA! Viva o camarada presidente João Lourenço! Nós temos alocado recursos para tornar possível o aumento da oferta de estabelecimentos escolares. Fizemos-lo enquanto durou o PIM, as obras do PIM, mas continuamos preocupados com a mesma situação. Hoje, já fora do PIM, continuamos a alocar avultados recursos para a educação, para o ensino superior, para a formação profissional. Precisamos de saber aproveitar bem esses recursos financeiros que o Executivo coloca à disposição dos ministérios, mas também das províncias e dos municípios. Assinar um despacho, um decreto presidencial faz-se num minuto. Eu autorizo as verbas. Daí para frente é que começa o trabalho. Depois da autorização é que o trabalho verdadeiro começa. Temos que identificar os empreiteiros, temos que identificar os locais onde vamos colocar as escolas e temos, sobretudo, que garantir que obra iniciada é para ser concluída. Obra iniciada é para ser concluída. A única razão que pode levar à paralisação de uma obra é a falta de dinheiro. Esta é a única. Fora disso, quaisquer outras razões. Porque quando ganhei o concurso, eu não sabia que o local de construção da escola é assim tão longe. Não sabia que a estrada estava esburacada, que ia dar cabo das molas do meu caminhão. Esse tipo de desculpas não são aceitáveis. Se você ganhou o concurso, estudou o caderno de obras, fez as perguntas que quis fazer, se não foi, devia ter ido ao local para ver se tem buracos, se não tem buracos. Depois disse que você aceita a obra, e não aceitar a obra, depois abandoná-la sob o pretexto de que meu caminhão partiu uma mola num dos buracos a caminho do município ou da comuna. Nós temos, enquanto Estado, enquanto Executivo, também as nossas responsabilidades para o desenvolvimento do nosso país. E temos procurado, na medida do possível, cumprir com as nossas responsabilidades. Nomeadamente, no que diz respeito às infraestruturas de todo tipo, infraestruturas rodoviárias, ferroviárias, portuárias, energéticas, de água. Tudo isso são tarefas da responsabilidade do Executivo. Nós temos, com os recursos de que dispomos, e muitas vezes recorrendo a financiamento externo, temos procurado
honrar com a parte que nos compete. É assim que, em termos de estradas, estamos a trabalhar. A rede viária nacional é muito grande, nosso país é extenso. Nós não estamos muito mal em termos de rede viária e mesmo do seu estado de conservação, mas temos a noção de que, mesmo assim, ainda temos muito que fazer. Terminamos a 230, que liga a Estrada Nacional 230, que liga Luanda ao leste de Angola, numa distância bastante grande. Levou o seu tempo, mas concluímos. Concluímos ou não? Os camionistas faziam dias na estrada para ligar Dundo a Luanda, ligar Saurimo a Luanda, Luena a Luanda. Hoje fazem horas. Numa estrada onde se circula de forma bastante confortável. Às vezes até já nos arrependemos de fazer a estrada. Sabem porquê? Porque com estrada nova, infelizmente os nossos jovens matam-se. Nem todos aguentam o volante a mais de 150 km/h. E nós temos que preservar a vida. A vida humana é muito importante. Quando eu dizia que arrependemos-nos, o que eu quero dizer não é que vamos deixar de fazer boas estradas. Vamos continuar. Mas precisamos, paralelamente a isso, educar os nossos jovens. Viro-nos sobretudo para a juventude que tem sangue na guerra, como se diz. Tem adrenalina a níveis muito altos. Perdem facilmente o controle das suas emoções. Então, compete-nos a nós, os mais velhos, compete ao Estado, com as suas instituições, educar os nossos jovens para a segurança rodoviária. O número de sinistrados nas nossas estradas é muito grande. É muito elevado mesmo. São jovens que ficam sem perna, sem braços. E isso é quando não têm uma fratura craniana que lhes leva à vida. Então, o Ministério do Interior e não só, o Executivo, as famílias, a sociedade, todos juntos, vamos trabalhar na educação da nossa juventude para conduzirem com responsabilidade. Os angolanos gostam de carros de uma cilindrada elevada. Os carros de grande cilindrada não podem ser conduzidos por qualquer um. Quando digo qualquer um, estou a querer dizer com um motorista que não está preparado para conduzir um carro de muito grande cilindrada. Mas estávamos a falar das infraestruturas rodoviárias, ferroviárias e outras. Nós temos o caminho de ferro de Benguela há muitos anos, ainda desde o tempo colonial. É verdade que a guerra tornou inviável a circulação pelo caminho de ferro de Benguela. Mas no quadro da reconstrução nacional, a linha foi reconstruída. Só que a gestão continuou nas mãos do Estado. E talvez por essa razão nós não tivéssemos conseguido tirar o máximo de rendimento desta infraestrutura que é de suma importância não apenas para a economia de Angola, mas para a economia da região. Nós tomamos a decisão de concessionar a gestão do caminho de ferro de Benguela
e fazer dele o mais importante corredor logístico do nosso continente. Investimos, e investir não é apenas pôr dinheiro. Investir também é tomar esse tipo de decisões, de dizer é melhor que essa infraestrutura seja gerida por um privado, por um consórcio privado, do que pelo Estado. Isto também é investimento. Investir numa boa gestão. A exemplo do que estamos a fazer agora com o novo aeroporto internacional António Agostinho Neto. O Estado construiu. Aquela infraestrutura foi construída com dinheiros públicos. Mas não vai ser o Ministério dos Transportes que vai gerir aquele gigante que muito nos orgulha. Fomos à procura de gestão privada que tem qualificações adequadas para gerir o aeroporto. Acabamos de inaugurar as obras de requalificação da Baía e do Porto de Moçambique, no Namíbia. E vamos seguir o mesmo princípio. A gestão não vai ser pública. Via concurso público, alguém vai gerir aquele importante ativo. Vamos fazer o mesmo com Cabinda, com o Porto do Caio, que deve ficar pronto em maio, junho do próximo ano. O investimento é público, mas não queremos que a gestão seja pública. Vamos também, por via do concurso público, entregar a gestão, a concessão a privados. E por aí fora, em termos de energia, o Estado também investiu na produção de energia. O país hoje tem uma produção razoável de energia elétrica, felizmente energia limpa, que não agride o ambiente, energia hidroelétrica, mas já produzimos legislação para que o setor privado entre também no setor energético, quer na construção, mas sobretudo na comercialização da energia, para fazer chegar a energia à casa das pessoas. Não interessa nos gabarmos de que estamos a produzir muita energia se essa mesma energia não acende uma lâmpada em casa do cidadão. Não é verdade? Ter muita energia ociosa que não está sendo consumida nem vendida só é meio trabalho realizado. Temos de completar o nosso trabalho e vamos buscar parcerias. Não vai ser o Estado a fazer tudo. Já estamos atrás de parcerias para que os parceiros privados contribuam também com o seu saber, quer no aumento da produção, quer na transportação e distribuição da energia internamente para as nossas indústrias nacionais, para os nossos lares, mas também para vender aos países vizinhos, a norte, a sul e a leste de Angola. Caros camaradas, muitos dos presentes aqui nesta praça talvez não tenham vivido
do período de partido único. Mas, em casa, com os pais, com a sociedade, conhecem um bocado do que foi o sistema de partido único. O MPLA entendeu de que, já há bastante tempo, tinha chegado o momento de abrir a sociedade à democracia. Fê-lo, e muito bem, e hoje, portanto, as liberdades e garantias, os direitos dos cidadãos estão mais garantidos. Mas mais recentemente fizemos um gesto idêntico àquele que fizemos anos atrás com relação à sociedade no geral, também a nível interno do partido. Democratizamos mais o nosso partido. Hoje ouvimos dizer que o MPLA é um partido fechado, que não aceita múltiplas candidaturas, o que não é verdade. Os camaradas da Jota estão aqui à minha frente. Muito obrigado, muito obrigado. Os camaradas da Jota estão aqui à minha frente. Quando foi do Congresso da Jota, o camarada Capapinha foi candidato único? Foi candidato único. Então quer dizer que houve múltiplas candidaturas. A resposta é tão simples quanto isso. A OMA vai ter congresso daqui a meses, daqui a 3 meses, em março. As camaradas da OMA também estão aqui, já estão no processo orgânico. Já estão no processo orgânico. Elas que nos respondam. Vão ter candidata única? Não vão ter candidata única. Então, por que tanta preocupação? Porque no MPLA não estão a deixar os militantes se apresentarem como candidatos. Qual a razão desta preocupação? Qual a razão desta preocupação? O que se passa, caros camaradas, o que se passa é que o que está a acontecer até agora é uma simples manifestação de interesse. Manifestação de interesse não é candidatura. Os partidos políticos são organizações da sociedade civil, como tantas outras, de caráter desportivo, cultural, profissional. Há várias organizações que também têm renovação das suas direções e costumam organizar eleições para a renovação das suas direções, não é? E aí eles estabelecem regras. Há um momento em que
o clube anuncia àqueles que têm manifestação de interesse ou de intenções que vamos abrir as candidaturas no dia tal. Os interessados devem cumprir com esses trâmites, dar entrada da sua manifestação de intenção, ordens e associações profissionais estão organizadas a ponto. Um partido político que tem a grande responsabilidade de lutar pelo poder para que algum dia possam governar o país, vai ter um nível de organização abaixo das associações profissionais, desportivas e culturais? Acham que é correto assim? A equipa do futebol estabelece regras. E um partido político que vai indicar um candidato para governar o país, para presidir o país, para presidente da República, a gente está a considerar uma simples manifestação de intenções como candidatura. Não é candidatura, caros camaradas. É barulho, é confusão, é distração. Querem nos distrair das questões importantes em que o partido se deve focar neste momento. Há eleições agora até 31 de dezembro. Até 31 de dezembro de 2026 há eleições. Então, qual é a pressa? Qual é a pressa? Só há eleições daqui a ano e meio. Parece que alguém chega no bairro e diz: olha, acabei de me matricular na faculdade de engenharia. E o amigo no bairro diz: mas a faculdade ainda não abriu as inscrições. Como é que você já está a dizer que as matrículas não estão abertas ainda? Quando acontecer, isso vai ser tornado público, toda a gente vai saber. A data do início das matrículas vai ser anunciada. Isso ainda não aconteceu, você já diz: olha, estou matriculado na faculdade de engenharia. Você chama que a essa pessoa? Qual é o nome que você dá a essa pessoa? O que estão a fazer é: pegam num pedaço do papel e escrevem para o presidente do partido. Dizem: olha, presidente, considere que eu a partir de hoje sou candidato. E ponham isso nas redes sociais. Mas o presidente não é comissão de candidaturas, nem é comissão eleitoral. O presidente do partido é presidente do partido. Ele escreve para o presidente fazer o quê? O que é que o presidente vai fazer com esse papel? Vai dizer: sim senhora, considere-se candidato, despachar. Isso não vai acontecer, porque eu não sou presidente da comissão de candidatura. Aliás, nem existe. Não existe. Comissão de candidatura no MPLA neste momento não existe. Não foi criada. Há de ser criada algum dia. Os apressados que esperem. Quando for publicamente anunciado que, olha, estão abertas as candidaturas, as condições são essas, então que se apresentem.
Por isso é que nós estamos a dizer que isso não nos tira do sério. Podem escrever quantas cartas quiserem, nós pomos de lado. O que a gente faz é só isso, não podemos fazer mais nada. Recebeu a carta, põe de lado. E quando abrirem a comissão de candidatura, não sou eu que vou mandar essa carta para a comissão de candidatura, não. Eu não faço isso. Não é minha tarefa. O MPLA, no devido momento, vai ter o seu candidato. Vai ter o seu candidato e vai apresentar esse candidato, como manda a Constituição, no Tribunal Constitucional. Só vai ser um candidato. E quando eu digo isso, que só vai ser um candidato, os de má fé dizem, já viram? Ele só quer um candidato. Não, não é eu querer um candidato. O MPLA só vai apresentar ao Tribunal Constitucional um único candidato, que vai ser o candidato do MPLA. Não vai ser o candidato nem do João Lourenço, nem da vice-presidente, nem do secretário-geral, nem do militante A, nem do militante B. Vai ser o candidato do MPLA. Quando formos apresentar os documentos aprovados em Congresso, o nome desse candidato vai lá estar. Quem é o nosso líder? Quem é o nosso líder? E a bandeira! E a bandeira! Viva o MPLA! Viva o MPLA! Viva o camarada presidente João Lourenço! E a desonestidade é de tal ordem que chegam a ponto de fazer campanhas, sobretudo junto dos nossos jovens, campanhas enganadoras, a dizer, olha, nós os mais velhos já decidimos. A gente pergunta os mais velhos viram para a esquerda, viram para a direita, dizem, mas quando é que a gente decidiu isso? Nós não decidimos, nem podem decidir. Os órgãos de decisão do partido são conhecidos, estão no estatuto. É o Biro Político, é o Comitê Central e é o Congresso. A não ser que tenha surgido recentemente um novo órgão que está acima do Congresso, um órgão que se chama Nós os Mais Velhos. Existe? Esse órgão existe? Então como é que os mais velhos vão dizer? Não disseram. Eu saio em defesa deles. Não disseram. Mas há quem diga que disseram. Nós os mais velhos já decidimos. O nosso candidato é o fulano e, portanto, ponto final. O presidente que se ponha no seu lugar. Ele não tem direito de apresentar candidato nenhum, porque nós já decidimos. Mas então, em que partido é que estamos? Em que país é que estamos? Os mais velhos decidem e o presidente não pode ter palavra. Isso é o quê? Qual é o nome que se dá a isso? É anarquia e nós vamos combater a anarquia com todas as nossas forças. E temos a certeza que vamos sair vitoriosos. Vamos escolher um bom candidato. Vamos escolher um bom candidato que não vai deixar mal, nem ao partido, nem à nação. Porque nós não estamos só a pensar em MPLA, temos que pensar na nação. Temos que escolher o melhor candidato para a nação. Não é para o MPLA, é para a nação. Para servir a nação melhor do que está a servir o atual presidente. A nossa ambição tem que ser essa. Quem me vier a suceder tem que fazer melhor do que eu. Eu sentir-me-ei muito orgulhoso se ele vier a fazer mais e melhor do que eu estou a fazer hoje. A
a governação é uma corrida de estafetas, em que cada um faz um troço da corrida, cada um da equipa faz um troço da corrida e passa o testemunho para o companheiro que vai dar continuidade até a cortar a meta. Então, temos que ter a preocupação de que esse que vai receber o testemunho, quem recebe o testemunho está parado, não é? Vocês estão a ver o que é uma corrida de estafeta. Alguém vem com o testemunho na mão, a correr, já cansado. Esse alguém, neste momento, sou eu. Estou a falar em sentido figurado. Eu estou na corrida. Quem está na corrida, neste momento, sou eu. E há de chegar o momento em que eu vou encontrar alguém a quem eu vou passar o testemunho. Esse alguém a quem eu vou passar o testemunho não pode estar mais cansado do que eu. Acham mesmo que é inteligente? Acham que é inteligente da nossa parte? Quem está na corrida vem todo suado, transpirado. Chega na hora de entregar o testemunho, quem vai receber está com a respiração mais ofegante do que eu, do que a minha. Não consegue respirar. Está com a respiração ofegante. Eu vou entregar o testemunho a esse camarada. Bom, a Constituição não me deixa. Se deixasse, eu preferia continuar a corrida. Mas o melhor é evitar que quando eu chegar em frente a esse camarada, ele que não dê sinais de estar mais cansado do que eu. Isso é o que nós temos que garantir agora. Porque senão, depois é tarde e má hora, como se diz. Agora é que temos que garantir que quando chegar o momento, quem receber o testemunho está mais fresco do que eu, bem disposto, com mais conhecimentos do que eu, tem a lição bem estudada e dá-nos grandes probabilidades, grandes garantias de que vai vencer as eleições presidenciais e vai ser um bom presidente, não digo do MPLA, um bom presidente dos angolanos, um bom presidente da República. Portanto, caros camaradas, não se deixem enganar por pessoas mal intencionadas que dizem que os mais velhos já decidiram. Quem diz isso não está de boa fé. Não está de boa fé e ele próprio sabe que isso não vai passar. Não tem como. Não se deixe enganar, este alerta é para os militantes no geral, mas em particular para os nossos jovens. Em particular para os nossos jovens. O nosso MPLA já passou por muitas provações, venceu-as todas, e não é esta que a gente não é desta vez que vamos cair. Vamos vencer mais esta provação, o MPLA vai sair bem, vamos trabalhar para quando chegar à altura, termos um bom desempenho. Embora alguns digam que desta vez não tivemos bom desempenho, tivemos sim. Vocês sabem com que percentagem é que os partidos europeus governam? Com 30% dos votos dos eleitores, com 48%, 45%, governam, fazem coligações. Nós não fomos forçados a fazer nenhuma coligação. Nós ganhamos por maioria absoluta. A própria palavra absoluta já retira qualquer tipo de dúvidas. E quem inventou isso não somos nós. Quem fez a Constituição é que pôs lá. Classificou as vitórias
em categorias: maioria simples, maioria absoluta e maioria qualificada. Conseguir uma maioria absoluta não é para qualquer um. Como se costuma dizer, é obra. E nós só aceitamos as grandes obras, as grandes tarefas. Portanto, caros camaradas da província do Luanda, da província do Icoli-Bengo, aqui presentes nesta praça do Quilamba, agradeço a vossa presença. Estamos de parabéns, porque estamos ao mesmo tempo a festejar 2 acontecimentos. Isso não acontece todos os dias. Vamos continuar a trabalhar para continuar a merecer a confiança do nosso país.